Bem, eu coloquei até uma imagem lá no grupo, convidando para a aula de hoje, mas eu não coloquei o tema, porque com as pessoas que eu falei o tema, as reações foram bem diversas, né. Ontem mesmo eu falei com o irmão: "Ah, amanhã", ele: "Que você vai estar na igreja?" Vou dar aula na escola dominical". "Qual que é o tema?" "Eu vou falar sobre a morte". Ele: "Deus me livre". Então, assim, as reações foram nessa linha todas, né. Então eu preferi deixar para agora. Por quê? Nessa nossa explanação sobre este tema, eu quero pedir a Deus que me conceda a graça de, com relação, já está aparecendo ali o tema? Tá. Então, para quem não sabe, eu sou cego com perda total, daí o auxílio da Cláudia lendo os slides, não se sinta intimidado se perceber que eu estou olhando para você, eu não estou te vendo, fica à vontade, tá bom? E com relação a esse tema, o que que nós vamos buscar? Há 2 inclinações muito naturais do ser humano quando ele enfrenta o tema da morte, quando ele se despede de alguém que ama. Um deles é, em meio a tanta dor, ainda ser inclinado, levado a buscar coisas que aprofundem a dor, que a aumentem. Às vezes é uma lembrança específica, uma atitude específica. Parece que o coração imagina que se a dor aumentar muito, ele vai assim, sabe, entrar numa espécie de torpor e não sentir mais nada, mas isso não acontece. Então a gente vai procurar tratar do tema, sem de qualquer modo aumentar a dor de quem já está sofrendo por uma lembrança recente ou antiga de alguém que ama e partiu. Por outro lado, há uma outra inclinação natural, é quando a gente foge e usa, por exemplo, o mecanismo do humor. Não quero condenar aqui nenhuma brincadeira ou piada que se faça sobre a morte, mas em especial aqui a gente vai evitar qualquer coisa que nos conduza nessa direção, porque nós somos plenamente capazes, pela palavra de Deus e pelo seu Espírito em nós, a enfrentarmos esse tema e, ao vermos a dor bater a porta, abrir, porque não estamos sozinhos, o Consolador está conosco. Então, nosso caminho será de mostrar, buscar mostrar aquilo que da palavra de Deus nos traz consolo e conforto, e não poderia ser diferente, que afinal de contas nós servimos a um Deus que vive. Amém? Que o Senhor nos ajude. Então, próximo slide. Não sabemos nada sobre a morte, porque ninguém jamais voltou para contar. Você já ouviu essa frase? Né? Eu já disse essa frase. Quando eu disse? Eu disse antes de me converter, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer as Escrituras, num tempo em que esse tema era muito difícil para mim e me causava muito medo. Então é uma roda de conversa, às vezes entre colegas ou família, e começa a história: "Pois é, mas e a morte, hein? Difícil, né?" Aí eu já saía com essa frase: mas sobre a morte, né? Ninguém nunca voltou para contar, vamos falar o quê?" Aí, mais ou menos, acontece a mesma coisa. Alguém concorda? É mesmo", e aí eu já tentava mudar o assunto e quase sempre conseguia. Hoje eu não preciso mais dizer isso, porque Deus já me alcançou com sua graça e amor, já me converteu, eu já conheço a Cristo, eu conheço a palavra o bastante para não ter receio do tema e nem medo da morte. E por isso, uma vez que sirvo àquele que vive, a gente pode buscar nas Escrituras o que dizer com relação a esse tema que é tão desafiante e que nós tantas vezes buscamos evitar. Há situações em que devemos mesmo. E lembrem-se, diante de alguém que está sofrendo com a perda de alguém que ama por causa da morte, que Deus conceda a você e a mim sabedoria e discernimento para que tanto o nosso silêncio quanto as nossas palavras possam ser abençoadoras. Que não sejamos tentados a dizer algo que transporte a pessoa da tristeza para a alegria, até porque a Bíblia fala que é para chorar com os que choram. A pessoa que deixa de chorar é porque foi consolada. E há muitas formas de Deus usar a minha e a sua vida para levar consolo. Porque levar consolo é buscarmos um pouquinho da dor que ela tem para nós e assim, de certa forma, diminuir a dela. E conforto é levar um pouquinho da força que Deus tem nos dado para fortalecer a vida dela. Que o Senhor assim nos conceda essa graça. Amém? Bem, eu vou citar vários pontos, se em algum momento você se desconcentrar assim, a coisa aqui não vai ser tão linear, então serão pontos específicos que a mensagem se condensa neles. Então, se perdeu um ponto, ânimo, recobra aí e recupera que você vai ter muitas coisas ainda a ver. Eh, Existe uma questão, quando a gente pensa, como eu disse, dessa frase tão popular aí em rodas de conversa para fugir do tema morte, existem coisas na nossa cultura que a gente precisa esclarecer do ponto de vista bíblico,
porque elas são muito conhecidas. A morte, por exemplo, ela tem uma descrição, não é? Existe uma representação gráfica dela, oriunda da Idade Média. Na Idade Média houve a peste negra e os artistas daquela época resolveram fazer a representação da morte. Eles usaram elementos que eram muito comuns naquela época, um esqueleto, havia vários, o capuz preto, que simbolizava o luto, e aquela foice, que era utilizada no campo para colher trigo, e assim surgiu a figura do sinistro segador. Esta imagem pode parecer assim apenas uma figura ilustrativa, mas nos meus curtos 57 anos de vida, eu já conheci pessoas, a maioria delas idosas, cristãs, que diziam o seguinte: eu não tenho medo de morrer, mas em algum momento elas se abriam para dizer: eu tenho medo de me encontrar com a morte. E quando a gente buscava entender do que elas estavam falando, a gente chegava à conclusão de que elas não temiam necessariamente um ser com a descrição que eu dei, mas de uma espécie de anjo, um ser sobrenatural que personificava a morte, seria um ser com existência própria e com poder absoluto que viria a encontrá-las. Antes da gente se deixar levar onde, fora da Bíblia, elas viram isso, a Bíblia, quando lida de forma superficial, rapidamente, e quando a gente vê um texto e tem conclusões rápidas e permanece com ela sem consultar quem sabe mais e melhor que nós podemos ser induzidos a erro. Porque a Bíblia tem textos que poderiam sugerir isso, caso não compreendidos. Por exemplo, próximo slide. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Aqui, a morte aparece personificada como um cavaleiro, parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse. É linguagem simbólica e poética para representar o poder destrutivo da morte sobre a humanidade. Então a gente vai ver esse recurso de personificação na Bíblia e temos que tomar cuidado, porque de fato aqui você tem a figura do cavalo, né, um instrumento de guerra poderoso da época, o cavaleiro forte. Aí as pessoas fazem associação do amarelo com coisas ruins, enfim, não é isso, né? Há outras formas também de personificação. Próximo slide. O último inimigo a ser destruído é a morte. E aqui você tem uma figura, o último inimigo, então é um ser, né? Que nós vamos vencer. Não, essa forma de linguagem é utilizada não só para a morte. Próximo versículo. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. A fim de não servirmos mais ao pecado. Seria o pecado um senhor? Não. Em português a gente fala, não seja amigo da preguiça, não seja companheiro da tristeza, não é? Evite a companhia da mentira. Então, é linguagem, mas eu sei que há pessoas que olham para esses textos e acabam tentando enxergar ali a realidade de uma morte como um ser autoexistente. Para fechar essa questão, próximo versículo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Aí você diz, Walter, mas está falando aí, ó, aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. Aí, obrigado, porque eu agora não temo a morte como ser, né, autoexistente. Mas agora você criou outro problema para mim, porque então você está dizendo que o diabo é que tem o poder da morte. E alguém vai se lembrar de um versículo, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Mais uma vez, muito cuidado com a linguagem, porque o que de fato esse texto quer dizer não é isso. O poder da morte a que se refere, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é o fato de que lá no Éden, nossos pais foram tentados pela serpente, não é? Satanás ali, ele tenta o casal. O casal, ao cair em pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ele não tem o poder da morte, mas na medida em que ele induz ao pecado, e a consequência do pecado é a morte, por isso se diz que ele tem esse poder. Próximo slide. Em que sentido se diz que o diabo tem o poder da morte? Tentando o homem ao pecado, trouxe a condenação da morte. Acusando diante de Deus,
lembrando a culpa do pecador e escravizando pelo medo da morte. E vejam que ele é o que induz, não é, ao pecado, e quando cai a pessoa em pecado, ele está pronto a acusá-la. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele é o acusador que nos acusa dia e noite diante de Deus. Se há um acusador, João já nos disse, nós também temos diante de Deus quem? Um advogado. O ofício de Cristo como sacerdote é o que coloca diante de Deus como nosso intercessor. Ele é um advogado que não ameniza as faltas do que ele atende, né, a quem assiste. Pelo contrário, ele as reconhece, mas no entanto, basta erguer uma de suas mãos a mostrar o sinal do cravo para dizer que ele assumiu no seu próprio corpo o castigo que nos trouxe a paz. Quem nos acusa faz, tendo a certeza que não terá nenhum ganho com isso, uma vez que não há mais nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus. Ele sofreu o castigo em nosso lugar. Ele nos deu justificação por intermédio do seu sacrifício. Esse foi o preço que ele pagou por nós. Então, tem a figura do acusador? Tem, mas nós temos a do advogado, que não ameniza nossas culpas, que devemos lembrar que devemos delas nos arrepender das faltas, pedir perdão por elas, e ao mesmo tempo é aquele que se demonstra como único capaz de poder fazer isso. Há também esse aspecto da morte. Pode parecer que não, mas há muitas pessoas que têm muito medo da morte. Recentemente eu vi um senhor que é um ícone aí em termos de articulação na internet, literatura e tantos outros espaços, e ele dando uma entrevista sobre um livro onde ele fala de imortalidade. Ele não crê na imortalidade do ponto de vista de Deus e nem da Bíblia. Ele falou que na juventude ele não pensava nisso, na meia-idade ele também não via importância, e agora com 70 anos ele disse exatamente isso. Eu agora com 70 anos me sinto um pouco constrangido em dizer que estou preocupado com a morte. No entanto, ele está tentando uma solução bem, digamos assim, ao sabor daquilo que a gente viu lá em Babel. Ele está tentando construir uma torre que chegou ao céu e ele está pensando tudo muito na linha da biomedicina, que tem, né, nosso respeito em tudo, mas a imortalidade que ele quer, no máximo ele conseguiria aqui mesmo. E a gente vai ver que isso não é de jeito nenhum uma boa ideia, né? Então, fica a questão: quem, afinal de contas, tem esse poder? Próximo. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ao Senhor cabe. Ele sabia o dia que você ia nascer e ele sabe o dia que você ia partir. É simples assim. Uma vez que todos os nossos dias estão contados no livro dele, como disse o salmista, ao Senhor pertence. Você pode ter certeza que até esse dia ninguém te leva, mas quando chegar esse dia, ninguém te segura. Pode ser que ele use uma coisa das mais simples, que a gente diga, nossa, mas foi assim, ou a coisa mais grave, não importa. A questão não é essa. Nossos olhos têm que se levar para algo maior quando pensamos na vida que Deus nos concede aqui. Bem, um outro ponto é sobre o Éden, e quando a gente pensa na questão da morte, o que você responderia se perguntassem, havia morte no Éden? Quando fizeram essa pergunta para mim pela primeira vez, antes que ele terminasse a frase, eu respondi não. Mas há algo de curioso nisso. Próximo slide. Antes da queda, já havia morte no mundo vegetal. Acredita? Acredita, né? Porque quando Adão e Eva iam comer mandioca, para você comer a mandioca, você tem que arrancar o pé de mandioca morre, não é? Mas o máximo de morte que você vai conseguir é isso, viu? Por que eles comiam só vegetais? Próximo slide. E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Daqui a pouquinho você vai ver uma implicação disso. Bem, quando foi que o homem começou, então, a comer carne? O que demandaria a morte de animais? Alguém se lembra? Vamos ver no próximo slide.
Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento. Como a erva verde vos tenho dado tudo. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Depois do dilúvio. Interessante que a gente, quando fala do dilúvio, né, normalmente a gente diz que um casal de cada espécie animal entrou na arca. Na realidade, os animais que seriam usados depois para sacrifício foram 7. Por quê? Porque senão, né, só havia um casal, ele ia para o sacrifício e estava extinta a espécie, né? Tanto é que logo que Noé sai da arca com sua família, ele já ergue um altar, já realiza um sacrifício. E o final do versículo aí que fala, não comereis carne, aí toma cuidado. No início estava falando, todo ser que se move, carne, né? Agora, a carne que viria da morte desses seres, né? E ali ele está falando que não é para você comer carne que é junto com o sangue, que aí é uma outra questão, tá bom? Bem, com relação a esse aspecto, ainda que seja um detalhe, eu tenho procurado aqui nas aulas apresentar o que cremos, o que a doutrina reformada aceita e recomenda. Eu poderia citar por que eu estou falando isso, mas se algum dia aparecer, vocês vão entender. Porque eu acho mais fácil mostrar para vocês a nota verdadeira e lhes ajudar a reconhecê-la, porque assim vocês vão identificar as falsas, né? Do que citar todas as pessoas que falam algo diferente do que aqui está e procuram encontrar morte no Éden, tá bem? Bem, mas afinal de contas, como chega a morte? Próximo. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Bem, nesse ponto aqui, a morte chegou ao Éden, só que esse momento aqui acontece porque o homem já tinha pecado e ele se sente totalmente desprotegido. E ele procura, já que ele trabalhava com a morte apenas de vegetais, digo, ele vai pegar folhas para se abrigar. No entanto, o Senhor Deus toma a pele de um animal que naturalmente morreu para que a sua pele pudesse ser usada para cobrir Adão e Eva, para protegê-los. Isso aqui vai fazer alusão da necessidade de que derramamento de sangue seja feito para perdão de pecados. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Qual foi o animal? É claro que as pessoas vão pensar que se trata de um cordeiro, porque a gente vai lembrar do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui, quando você lembrar de que eles procuraram se cobrir, não pense só no fato de que agora o sol queimava a pele e o frio a fustigava, mas no fato de que eles que pensavam que poderiam ter um caminho de autossuficiência e autonomia, agora se sentiram totalmente desprotegidos e buscaram folhas. O Senhor trouxe uma solução melhor. Portanto, quando alguém pensar, havia morte no Éden, esse é um outro momento, até porque em pouco tempo eles serão expulsos do Éden. Ainda sobre o pecado, próximo. A morte como consequência do pecado. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, é muito claro, né? Então, o conhecimento do bem e do mal, a tentação veio nessa linha, sereis como Deus. Então, Adão e Eva admitiram a possibilidade de que eles poderiam passar a ter tudo o que tinham e talvez mais, sem depender de Deus, porque eles seriam iguais a Deus. Mas a palavra de Deus foi muito clara: no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas alguém pode alegar: no dia em que Adão comeu do fruto, ele morreu? Não, a Bíblia diz que ele viveu 930 anos. Por quê? Essa expressão no dia em que, ela tem o seguinte significado. O que se afirma é que é tão certo que no dia em que você fizer, a consequência virá, não necessariamente de forma imediata, como veio para Adão 930 anos depois, mas veio. Esse tipo de utilização, ele é comum na Bíblia. Próximo. Gerardo Voz explica que a expressão no dia em que dela comeres é um idiomatismo hebraico. Vamos ver um exemplo? Próximo. Faraó dizendo a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Isso aconteceu? Não. Depois disso, Moisés vai voltar à presença, estará na presença de Faraó quando ele anuncia a 10ª praga. E depois do cumprimento da 10ª praga,
ele será chamado por Faraó, que dirá: ó, pode sair, leva tudo e etc. Só que no caso de Faraó é que não aconteceu. Era Faraó, né, que se achava Deus. Mas no caso de Deus, só ele é Deus. O que ele disse, efetivamente, aconteceu. Não no momento imediato. Quero que você entenda que isso aqui não é uma solução que a gente inventou para acomodar as coisas, não. Nós estamos tentando trazer a realidade de que a tradução tem limites. Então, no dia em que é satisfeita a condição, a consequência virá, não necessariamente de forma imediata. Tá bem? Próximo. Certamente morrerás significa que a morte, em todas as suas dimensões, entrou no mesmo momento em que o homem pecou. Eles morreram espiritualmente de imediato, passaram a estar condenados à morte física e estariam destinados à morte eterna se Deus não tivesse prometido o Redentor. O que parece demora é, na verdade, a paciência graciosa de Deus. Eu já vi gente que advogou isso, né? Devia ter morrido logo. Eu pensei, gente, mas e nós, não é? Bem, a realidade é que eles morreram espiritualmente de forma imediata. O gosto de morte na boca já apareceu. O medo de tudo que antes era igual à segurança surgiu. A morte física viria depois. E não fosse o sacrifício de Cristo, a semente da mulher que viria esmagar a cabeça de Satanás, haveria também a separação eterna. Portanto, o tempo que Deus concedeu é a sua paciência, é a sua graça em nosso favor, oportunidade para que nos arrependamos. O professor Filho, na última aula, ele citou algo que vocês já devem ter ouvido. Sabe aquela expressão já, mas ainda não? No caso de Adão e Eva foi o inverso. Vejam, próximo. Para os que creem quanto à vida, já a temos em Cristo, mas ainda não é eterna. Para Adão e Eva, quanto à morte, ainda não a física, mas já a espiritual. Entenderam? Deus alcançou sua vida, você é uma nova criatura em Cristo. Você já tem vida espiritual. Antes você estava morto espiritualmente em seus delitos e pecados. Então, para Cristo você vive, para o mundo você está morto. Só que a vida eterna você ainda não tem. Então você já começa a usufruir a nova vida em Cristo e ela será eterna com ele no futuro. No caso de Adão e Eva, foi o contrário. Eles já estavam mortos espiritualmente, mas ainda não haviam morrido fisicamente. Graças a Deus que a gente está na primeira opção. E, com certeza, essa relação do já, mas ainda não para nós, deve ser firmada na esperança de que isso vai acontecer. Só que, para acontecer, tem algo no caminho. É do que a gente está tratando, né? Próximo. Ao pó tornarás. Bem, a consequência clara é a morte. Quando a gente fala do ao pó voltarás, a gente pode parar aqui para pensar um pouquinho sobre como que nós lidamos com o corpo da pessoa que partiu para a eternidade. A sua alma está com Deus, mas o corpo. Bem, a orientação bíblica é sempre de zelo, de cuidado e respeito. Por isso, nós vemos no ao pó voltará o uso do procedimento do sepultamento. No tempo de Israel, assim era praticado, mas outros povos em volta não necessariamente tinham a mesma prática. Os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana falam do cuidado, do zelo, do respeito para com o corpo. E no Velho Testamento havia uma indicação clara de que o corpo que não era sepultado, aquilo era uma desonra e podia ser um sinal de maldição. Próximo slide. Mesmo condenado à morte, devia ser sepultado no mesmo dia. Não deixarás o seu cadáver no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Isso mostra que deixar o corpo exposto era desonra, o sepultamento era sinal de respeito. No caso de Saul, ele foi decapitado, seu corpo pendurado no muro, mas os valentes de Jabes Gileade foram depois buscar seu corpo, resgatar a sua cabeça e ele ter um sepultamento digno. No caso, por exemplo, de Jezabel, não é? Ela cai, ali ela é deixada e quando vão procurar já não havia mais corpo para sepultamento, porque naquele tempo ou as aves de rapina iriam atacar aquele corpo ou os cães
selvagens, né? Nada semelhantes a esses pets que a gente vê hoje, né? Então, o corpo não sepultado tinha esse significado, ou era, no caso, uma maldição ou um símbolo de desonra. Mais um slide sobre isso. A Bíblia recomenda o sepultamento não por mandamento explícito, mas pelo testemunho contínuo da prática do povo de Deus. Patriarcas, profetas, o próprio Cristo e seus seguidores foram sepultados. Enterrar os mortos expressa respeito, dignidade e fé na ressurreição. A gente se lembra de Paulo. Paulo usa uma figura belíssima, né? Ele fala da semente. Então, o corpo é como uma semente. A semente é lançada no solo, semente corruptível. Mas o que surgirá dela será incorruptível. Vamos lembrar que Jesus é o membro da Trindade que tem um corpo como o nosso, só que ele foi glorificado, porque ele ressuscita no corpo e ele assuntou aos céus no corpo. Por isso, quando eu falei de Cristo diante do trono, as marcas continuam em suas mãos, as marcas do seu amor por nós. Amém? Bem, com relação a essa questão, talvez alguém pergunte, e a cremação? Bem, a palavra de Deus não censura, não rejeita, não condena. É natural que não haja algo dessa forma na palavra de Deus, em função de que naquela época e todo o percurso de escrita da Bíblia, não havia esse costume em Israel. Em outros povos, sim. Mas sempre vai ficar essa premissa do cuidado, do zelo e do respeito, sendo feito assim. Então, não há por que ter qualquer receio com relação ao ato da cremação. Tá bem? Agora, próximo slide. Expulsão do Éden. Juízo, mas também graça, impedindo vida eterna em estado caído. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Então aqui é um gesto de graça. Senão seria nos permitido viver eternamente, sofrendo e lutando contra o pecado numa natureza decaída, né? Então essa expulsão não é uma atitude de Deus, como já vi alguém imaginar, que sendo ele puro não queria se contaminar conosco. Toda vez que alguém levanta isso, eu lembro de Jesus tocando no leproso, porque era vedado, não é? Sequer se aproximar do leproso, mas Jesus o toca, e quando toca ele é curado, né? Seria uma cena assim, olha Jesus tocando no leproso, e alguém pergunta, que leproso? Porque quando ele toca ele é curado. Então Deus não tem essa relação conosco, ele se fez carne e viveu e habitou entre nós. Amém? Próximo. Catecismo de Heidelberg, página 42. Por que ainda temos de morrer se Cristo já morreu por nós? Resposta: nossa morte não é castigo pelos pecados, mas o morrer para o pecado é uma entrada na vida eterna. Por que temos que morrer? Porque temos essa natureza decaída. Foi com o pecado que chegaram os germes, os vírus, toda alteração com relação ao ambiente, os animais que eram dóceis agora se sentem ameaçados por nós, olha a forma como que muitos reagem. As plantas têm sistemas de defesa também, tudo se tornou hostil. Aqueles que representavam a Trindade, que deveriam cuidar, agora vão exercer um domínio que não é bom. Toda essa realidade, ela fala da nossa finitude. E quando Deus diz certamente morrerás, certamente isso vai acontecer. Então, embora nós tenhamos vida eterna em Cristo, essa vida eterna não será aqui. E para quem pensa que a morte é um castigo de Deus sobre nós, Isaías diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, tem 3 aspectos aí a se considerar. Observe bem, quando Adão e Eva pecaram, houve a morte espiritual. Então, espiritualmente, eles estavam mortos em que sentido? Houve uma quebra da comunhão deles com Deus. Eles estavam condenados à morte física, em função de agora terem uma natureza física decaída.
Ela não suporta. Observem na Bíblia que você tem lá Adão 930, depois vai decaindo, 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 e há um momento que Deus coloca uma trava com relação a quanto o homem ia viver. Aquilo ali é manifestação da graça comum, que é dar menos tempo para o homem realizar o mal que deseja no seu coração. Então a morte física é uma realidade, mas o pior não é nada disso. O pior é que essa quebra de comunhão, se não houver uma reconciliação, se não houver perdão, esse ser humano vai provar uma separação eterna, o que Apocalipse chama de segunda morte. Então, quando Jesus morre na cruz, ele não tinha natureza decaída, ele morre na cruz sem ter pecado, ele tinha comunhão plena com o Pai, ele não merecia a pena, aquilo que legalmente a Escritura define, o salário do pecado é a morte. Mas ele morre, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Qual é o resultado? A nossa separação de Deus em termos de comunhão, mortos em delitos e pecados, agora somos vivos. Com relação ao castigo, que seria definitivo da condenação eterna, agora nós temos nele vida eterna. E com relação a esse corpo, nós vamos morrer? Podemos, porque se Cristo voltar agora na hora do almoço, os que estiverem vivos, no caso nós, terão seus corpos transformados e subiremos às alturas com ele. Mas, se isso não acontecer, nós morreremos. Mas a morte não será o prenúncio de uma condenação eterna. A morte para nós, ela foi convertida em uma cela, através da qual nós nos encontramos com a realidade de uma eternidade com Cristo. Portanto, a morte não é um castigo. Agora, é claro, aqueles que não creem em Cristo, eles estão fadados a sofrerem a condenação por conta dos seus pecados, porque eles ainda não estiveram perdoados. Com relação a nós, ele apagou o escrito de dívida que tínhamos, que havia contra nós. Amém? Para deixar claro, próximo. Enoque e Elias não morreram, mas foram levados por Deus de forma excepcional. Suas histórias não anulam a regra de Hebreus 9, 27, mas mostram que a morte não é absoluta. Eles são sinais daquilo que acontecerá com os crentes que estiverem vivos na volta de Cristo. Não provarão a morte, mas serão transformados em glória. Interessante que a gente viu sobre Elias hoje, né? Há muitas pessoas que acham que eles são uma exceção. Bem, a realidade é que, tendo uma natureza decaída, seria impossível para ambos, Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si, e Elias, que foi trasladado, uma carruagem de fogo o separou de Eliseu, e ele subiu aos céus num redemoinho. Ambos tiveram seus corpos transformados. Até porque você vai lembrar do Monte da Transfiguração, onde Elias aparece e tudo leva a crer que ele estava muito bem, não é? Moisés também, né? Interessante que ambos surgem com a capacidade de conversar com Cristo acerca das coisas que ainda viriam. E a pergunta é, de onde eles surgem? Isso aí você vai acompanhar nas próximas aulas, né? Mas a realidade, então, é que eles morreram? Morreram. Mas no sentido de que essa natureza foi transformada. A morte, como a conhecemos, o coração que para de bater. Então, você pode trabalhar apenas, por exemplo, com a expressão eles tiveram seus corpos transformados. Isso podemos afirmar com certeza. Mas, com relação a Moisés, é claro, a gente sabe que ele morreu, foi sepultado. Agora, com relação a esses dois, é essa a explicação, e é uma ilustração do que vai acontecer com os que estiverem vivos. Eles não vão conhecer a morte como ela é conhecida, porque terão os corpos automaticamente transformados. Amém? E, finalmente, próximo. A vitória de Cristo sobre a morte. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui fala da vitória de Cristo, mas tem um detalhe aí que deixa a gente preocupado, né? Ou melhor, aliviado, mas ainda sem poder festejar muito. Ele destruiu o diabo. Mas o que significa isso? Próximo slide.
O verbo grego usado aqui é o katargeu, que significa tornar inoperante, anular, privar de eficácia. Não é aniquilar o diabo, mas desarmar o seu poder. O diabo continua existindo, mas foi despojado de sua principal arma. Qual a sua principal arma? Ele tenta, a pessoa peca. O salário do pecado é a morte. Ele tenta, a pessoa peca, mas em Cristo ela tem perdão. Acabou. Então o diabo, como o pastor falou aqui acerca de Jezabel, é um inimigo vencido. Próximo slide. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ao desprezo. A vitória de Cristo, ela não é uma coisa que você tem um embate entre ele e as forças das trevas. É um massacre. Não tem resistência, não há. Então o trabalho vai sempre do diabo é sempre na linha da mentira, do engano, de induzir. Daí o fato da importância da interpretação correta das Escrituras. Próximo slide. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já imaginou um mundo assim? Não dá para imaginar. Esse mundo é mau, jaz no maligno, mas nós sabemos para onde vamos. Então, que sentido tem a morte para nós? Próximo. O que significa a morte para o cristão? A morte põe fim à luta contra o pecado. Imagina que você não tem que preocupar mais. Você não vai nunca mais ouvir o irmão falando com você assim, vigia, irmão. Vigia é o quê, irmão? Não tem mais pecado, não. Né? Você não vai ter receio do irmão nem de você. Nós estaremos livres do pecado, do mal que habita em nós. Isso é impressionante. Né? A gente viveu assim a vida toda e no céu não será assim. Mais uma informação importante. Próximo. É lucro, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar em fruto do meu trabalho, já não sei o que devo escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Veja só, a gente não quer morrer, né? Mas nós não temos medo da morte. No entanto, a gente sabe que aquilo que almejamos na glória, para chegar lá, a gente passa pela morte. No caso de Paulo, ele se vê nesse dilema, mas a opção dele a gente já sabia qual ia ser. Por amor, aí eu vou colocar uma coisa aqui de pessoal, porque eu me identifiquei muito com esse texto a partir de uma obra de ficção, em que ela colocava um homem que foi para acampamento, a filha pequena ali foi sequestrada e morreu, e encontraram o corpo da menina em uma choupana. E ele, depois de tudo, ele volta a esse lugar, e aí ele tem uma experiência que é muito ilustrativa para falar de muita coisa. E no final da história, ele se vê diante de Deus, da Trindade, e eles fazem a seguinte afirmação: olha, você esteve conosco todo esse tempo, porque nesse lugar ele se transfigura e ele começa a conversar com a Trindade, o que ele queria, porque ele tinha muitos questionamentos sobre o que aconteceu com a filha dele. Mas naquele tempo o coração dele já estava pacificado e eles dizem: olha, agora é hora de você ir. Você tem que escolher. Se você ficar, a sua filha vai chegar aqui logo à tarde, mas só que você não vai voltar. Mas, no entanto, se você quiser ir, a sua esposa e os seus outros filhos te esperam. Qual vai ser a sua escolha? Esse livro a minha filha leu algum tempo antes de Deus levá-la. E eu tive que ajudá-la a compreender um monte de coisa estranha que tinha lá. E eu li depois. E quando eu li, eu estava sozinho em casa quando eu cheguei nesse trecho. Deus tinha levado a Gláucia e parecia que a única forma de eu acabar com a saudade e a dor seria Deus me levar. Mas eu esperava que Ele me levasse, mas eu não queria fazer nada para isso. E quando eu vi essa pergunta, era como se estivesse perguntando para mim. E eu olhei para Deus assim, falei, não sei se o senhor está usando isso para falar o meu coração ou não, mas está falando, né? E a minha decisão é ficar. É claro que seria maravilhoso encontrá-la, encontrar o senhor e permanecer ali para sempre, mas é a Jane e o Vitor. Então eu prefiro aqui ficar sofrendo por amor, porque é assim, irmãos, a gente, quando perde alguém dessa forma, eu nem uso muito perder, porque quando eu perco algo, eu não sei onde está. E no caso de quem vai, eu sei, inclusive estamos indo para lá, né?
Mas a realidade é que a dor é terrível. Os muitos anos de vida que vem pela frente parece a condenação à saudade. Mas o antídoto para a saudade é a esperança, né. Cada vez que aparece a saudade, a gente pensa: "É, mas eu espero reencontrar", e cada dia está ficando mais perto. Mais um dia termina, mais um dia é perto da eternidade. Então, diante dessa condição, a gente vê que a gente chora pelos que foram e vive pelos que estão aqui, no caso vocês. Eu quando disse para Deus: "Eu quero ficar", é porque um dia eu ia estar aqui. Se eu estou aqui e não fui, é porque Deus queria que eu ficasse para estar aqui. E Paulo está dizendo isso, é tão melhor. E ele conhecia, ele foi ao terceiro céu. Ele viu coisas que não poderia dizer para nós. Próximo slide. A morte é o último inimigo, mas transformado em servo que abre as portas da glória. Logo depois que a Gláucia se foi, eu conheci uma música de Stênio Márcio, olha a coincidência, né? O pastor citou. E eu vou falar essa música para vocês aqui. É claro que é a mente do artista, ela tem figuras bíblicas e outras não, mas poderá nos fazer entender um pouquinho melhor o papel que a morte tem para a nossa vida, uma vez que servimos a um Deus vivo. É um sonho, o nome da música é esse. Ela começa assim: sonhei que eu tinha morrido, vejam só, não lembro direito do que. Vê que ele nem faz caso, né? Para parar, eu morri disso. Mas vamos lá. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão, com uma placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse, pois não. Eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. E o anjo me disse, curioso, não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, olhe bem em um livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo escritos que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e pecados que cometi. O anjo olhava o livro, visivelmente assustado, e me perguntou: foi assim que viveu? E então respondi que sim. E aí o anjo furioso: então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem ao final dessa lista, você reconhece essa letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu, perdoado. E ao som daquela palavra, aquele portal se abriu. Me lembro quem estava cantando um hino. Que pena que o som não acabou. Olha, que pena que o sonho acabou. Ele está dizendo que ele está lamentando que ele não morreu, né? Que pena que o sonho acabou. Em minha mente ficaram as palavras do hino, né? Primeiro eu quero ver meu Salvador. E essa música tinha dois aspectos para mim. Eu pensava na Glaucinha chegando no céu, né? Ela, loirinha, tímida, batendo devagarzinho na porta, com aquela risadinha dela, né? E aí lá veio o anjo. Só que, diferentemente, o anjo abre. É você, a gente estava te esperando, o mestre falou que você vinha hoje e tal. Depois sou eu. Aí eu chego, bato na porta e alguém fala para o anjo, né? Ó, tem uma pessoa lá fora que não para de pular. O anjo chega, o que está acontecendo? Desculpa, é porque de onde eu vim eu era cego, eu tinha paralisia infantil e agora tudo mudou. Enfim, eu quero entrar. Aí tem toda a história, não acha o meu nome, procura, fica esperando, uma lista gigantesca e tal. Olha, igual aquele cantor falou, está escrito perdoado, olha, ele está mesmo. E aí o portal se abre. E primeiro eu quero ver o meu Salvador. Primeiro que para ver o Salvador eu já voltei a enxergar, né, gente? E aí eu encontro Jesus. Eu encontro aquele que eu servi durante toda a vida sem vê-lo, igual você. Eu encontro aquele que esteve comigo desde que me alcançou. E até antes, mas eu não percebia. E tenho a impressão que não houve uma mudança tão grande, porque eu já caminhava com ele, agora eu vou continuar, só que por toda a eternidade. Mas me interrompo, Senhor,
perdão, mas a desculpa por eu pedir perdão é o hábito, né? Eu vinha pedindo perdão há tanto tempo, mas enfim, é que tem uma pessoa para eu ver. Aí já imaginou se Jesus fala, eu sei, ela já está chegando. A gente avisou que você vinha hoje. Irmãos, todo apego a esse mundo passa. Todo, todo, todo. E é por isso que eu acho que a gente pode terminar essa aula. Falta 1 minuto. A gente sai cantando esse trecho aqui dessa música que essa igreja conhece bem, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, onde está? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus de vivos, não de mortos. Amém? O Senhor vos abençoe. Obrigado.